Hello, titia chegou, minha gente. Hoje eu vou fazer aqui um texto curto, desses textos que eu gosto muito de fazer, que trazem sempre uma mensagem. E ele foi extraído da página, existe um site, e eles têm uma página no Facebook também com o mesmo nome, que é o Refletir para Refletir. Não tem título até esse momento, mas quando eu subir o vídeo, certamente eu vou dar um título para ele. E a autoria também não tem, né? Ah, não, tem sim. Tradução de Sérgio Barros do texto de Nanette Thorsen Snipes, mas não tem o título eu vejo na hora. Meu dia começou a azedar quando vi meu menino de 6 anos com um galho cheio de minhas azaleias. Posso levar essas flores para a escola? Ele me pediu. Com um aceno na mão, eu o mandei para fora. Me virei para ele para que não percebesse as lágrimas em meus olhos. Eu adoro aquela azaleia. Eu toquei no galho quebrado como que para lhe dizer silenciosamente: eu sinto muito. Para complicar um pouco mais meu dia, a máquina de lavar quebrou e quando Jonathan perguntou o que eu faria para o almoço, percebi que estava com a geladeira vazia e não tinha muitas opções. Dias como este me fazem querer parar e desistir de tudo. Eu apenas queria fugir até as montanhas, me esconder em uma caverna e nunca mais colocar a cara para fora. De algum modo eu consegui arrastar a roupa molhada até o tanque. Eu passei a maior parte do dia lavando roupa e pensando em como o amor tinha desaparecido de minha vida. Quando eu terminei de pendurar a última das camisas de meu marido, olhei o relógio. 2h30. Eu estava atrasada. A aula de Jonathan terminava às 2h15. Jonathan é o menininho que pegou as azaleias, que é o filho dela, tá, gente? A aula de Jonathan terminava às 2h15. Fui correndo para a escola. Ofegante, bati na porta da sala e olhei através do vidro. A professora fez sinal para que eu esperasse. Ela disse algo a Jonathan e entregou para ele e para outras 2 crianças lápis de cera e uma folha de papel. O que virá agora? Eu pensei quando, através da porta, ela pediu para que eu entrasse na sala. Ela me disse: quero lhe falar sobre o Jonathan. Me preparei para o pior. Nada mais me surpreenderia naquele dia. Você sabe das flores trazidas por Jonathan à escola hoje? Ela me perguntou. Eu respondi que sim, lembrando de meu arbusto favorito e tentando esconder a mágoa em meus olhos. Eu olhei de relance para meu filho que estava ocupado colorindo um desenho. O seu cabelo ondulado estava muito comprido e caía em sua testa. Seus olhos azuis brilhavam enquanto admirava sua obra. Deixe-me contar sobre o que aconteceu ontem, a professora continuou. Está vendo aquela menina? Eu olhei para a menina que ria divertida, apontando um desenho na parede e assenti. Bem, ontem estava quase histérica. Seus pais estão atravessando um momento muito difícil, estão se divorciando. Ela disse que não queria mais viver e disse isso bem alto, com o rosto escondido entre as mãozinhas para toda a sala ouvir. A menina disse: ninguém me ama. Eu fiz tudo o que pude para consolar, mas parecia que nada mais importava. Eu interrompi a professora. Achei que você queria me falar sobre o Jonathan. Eu vou falar, ela disse. Hoje, seu filho entrou e foi direto até ela. Entregou a ela algumas bonitas flores e sussurrou: eu te amo. Senti meu coração inchar-se de orgulho com o que o meu filho tinha feito. Eu sorri para a professora. Obrigada, eu disse, puxando Jonathan pela mão. Você salvou o meu dia. Mais tarde, eu arrancava ervas daninhas em torno de meu desequilibrado arbusto de azaleia. Pensando no amor que Jonathan demonstrou pela menina, um verso bíblico me veio à memória, abre aspas. Estes 3 permanecem: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amor. Fecha aspas. Enquanto meu filho tinha colocado o amor na prática, eu tinha apenas sentido raiva. Eu ouvi o barulho familiar do carro do meu marido entrando na garagem. Eu arranquei um pequeno galho de azaleias e corri até ele. Eu senti a semente do amor que Deus plantou em minha família recomeçar a florescer em mim. Meu marido arregalou os olhos de surpresa quando eu lhe entreguei as flores e disse:
Eu te amo. Bom dia. Tradução de Sérgio Barros do texto de Nanette Thorsen Snipes. É aqueles textos estilo Vestido Azul e outros, uma linda história, né, do aniversário da menina. Eu falei, nossa senhora, meu Deus. Sempre as crianças, né, ou quase sempre elas, com essa sensibilidade de simplesmente ser e agir. No amor desse menino, provavelmente ele resgatou o amor daquela menina que passava um momento difícil em virtude do divórcio dos pais. E o quanto, às vezes, a gente tá tão... Como que eu posso dizer a vocês? Às vezes a gente tá se afogando, né, em mágoa, em raiva, em ódio, e a gente não percebe certos movimentos, certos gestos, certos sinais. E quando a gente se depara com esses gestos, esses sinais sutis, mais profundos, né, como esse menino teve o cuidado de demonstrar, você fala, meu Deus, realmente, o amor é o mais importante de todos. Quantas vezes a gente já pode ter resgatado uma pessoa sem saber quantas vezes nós fomos resgatados por pessoas sem que elas saibam ou soubessem, pelo simples fato delas terem nos olhado, delas terem nos abraçado, delas terem expressado seu amor e vice-versa. Nós termos abraçado, ouvido, acolhido. É muito mais simples do que parece e muito mais simples do que o sistema nos fez ensinar. Aqui existem várias lições nesse texto, né? O amor, o desapego, né? Como quanto ela ficou chateada quando o menino pegou as flores lá da azaleia dela, né? Porque não há problema nenhum em você alimentar, né, afeto, amor por um objeto, por uma planta, por um animal, por uma pessoa. Agora a gente precisa trabalhar o desapego. Ela só acho que não esculhambou o filho, porque naquele momento ela não estava em condições, né? Ela retrata que o dia dela não estava sendo bom, e veja que ela fala num determinado momento, né, que ela já não sentia o amor na vida dela. Tem uma frase que diz assim, pessoas feridas ferem, e é verdade. Pessoas curadas curam, pessoas amadas amam. Cada um dá o que tem. E às vezes a pessoa até tem amor para dar, mas ela foi tão submetida a dificuldades que ela trancou em algum lugar dela o amor que ela tinha para oferecer. Às vezes por medo, às vezes por tentar demonstrar e ser sempre rechaçada, isso é muito comum, mas aí também tem uma lição, né? A gente realmente não pode mudar a nossa natureza em virtude do outro. Nossa, gente, travou tudo aqui, desculpa, eu parei porque travou meu computador. Mas se não tem quem receba o amor que a gente tem quem receba. Talvez a gente perca tempo dedicando algo a quem não quer. Isso também é uma lição. E é uma reflexão a se fazer e uma lição a se aprender. Enfim, este é um texto, ou mais uma dessas reflexões, curtas, mas direto ao ponto. E que muitas vezes a gente precisa ouvir para jamais se esquecer da importância de expressar amor. Tem tanta gente precisando. E tem tanta gente que não sabe nem como pedir.
Às vezes tem receio de pedir. Às vezes já pediu e não recebeu e acha que não vale mais a pena pedir. Mas sempre vale a pena ser gentil, ser amoroso, ser solidário, acolhedor, respeitoso, compassivo. Sempre vale a pena ser você. Eu acredito que desse texto aqui, para mim, a maior lição é justamente você viver a essência. E não há melhor representante da essência do que a criança. Ela faz. Ele não quis saber se a Azaleia ia sofrer ou não, se a mãe ia ficar chateada ou não. Foi lá, catou as florzinhas. Posso levar? A mãe, vaza, 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 vaza. Vaza daqui. E ele foi, né, e fez todo aquele gesto, né, que a professora relatou para a mãe, resgatou o Dia da Mãe, inclusive, né? Ele foi exatamente o instrumento utilizado para que a mãe resgatasse dentro dela o amor. Muitas vezes por situações do dia a dia, a gente sabe que o sistema trabalhou bem nisso, né? Para separar as pessoas, para plantar discórdia, para plantar competição, para as pessoas deixarem de observar o simples. E esses pequenos gestos, vejam que depois ela foi receber o marido com a Azaleia para dizer que o amava. Tem gente que acha que declarar amor pede cenas cinematográficas ou ocasiões especiais. Especial é todo dia, é toda hora, é você que faz ser especial. Pense na surpresa desse marido, né? Com provavelmente uma esposa sempre atarefada, muitas vezes com problemas. No caso desse texto, né, gente? O contrário também acontece. De repente ele chega em casa e é recebido com tanto amor. É impossível a pessoa não retribuir com amor. É impossível não retribuir com amor. Então que a gente esteja atento, né, para esses gestos dessas crianças que tanto nos ensinam e que tanto nos demonstram o quanto é importante a gente ser o que a gente é de verdade, sem se preocupar com o que vão dizer. Porque não importa, sempre vai ter alguém para falar bem ou para falar mal. Isso não é importante. O importante é o que eu sinto. É o que eu sei a meu respeito. O importante é a minha consciência. O importante é deitar a cabeça no travesseiro e pegar no sono com ela absolutamente tranquila, certa de que eu estou cumprindo com a minha jornada dentro da ética, da moral, do respeito, da honestidade, do amor. Isso é o mais importante. E a criança é bem isso. Ela não quer saber se falam, se não falam, se... Não tem disso. Não tem disso. Tá bom, gente? Então fica esse texto publicado na página Refletir para Refletir. Talvez eu dê esse título, né? O maior de todos é o amor, e é verdade. Vocês vão ter aqui o link desse texto na descrição deste vídeo. É uma página que tem textos também bastante pontuais, mas bastante profundos para a gente refletir. Afinal de contas, refletir para refletir, tá bom, crianças? Eu volto no próximo conteúdo. Muito amor na vida de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima.